Vendo o Mestre Jesus, amigo, irmão, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que temos tido de trabalho, de aprendizagem, de descoberta sobre o passado, os nossos trabalhos, pela oportunidade que temos tido de estudarmos o Apocalipse, desvendando com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, os mistérios, os segredos de tão extraordinário texto de João, que possamos realizar o melhor a nosso alcance, em termos de aprendizagem, em termos de assimilação, vivência, que é um ponto importante para o nosso progresso e evolução. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade, capítulo 19 do Apocalipse, primeiros versículos. Versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Muito bem, na semana anterior estudamos o versículo 1. Nós não vamos, então, tratar desse versículo, vamos avançar para o versículo 2, que diz o seguinte, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Esse ponto aí é muito importante para a nossa atenção e aprendizagem. Nós recolhemos do Honório, no estudo do seu estudo, e ele fez aí uma abordagem em termos de lei de causa e efeito. Nós sabemos que não existem vítimas inocentes na vida, que ninguém sofre sem um motivo justo. E nós sempre lembramos aqui que a expiação, ela não é apressada. Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. É a questão 262A. Então, o que nós chamamos de expiação, salvo aquelas exceções em que o próprio Espírito pede uma ação mais coercitiva, a lei, a sabedoria divina, representada pelos Espíritos do Senhor, as vozes do céu, que exercem a justiça em seu nome, sabe esperar o tempo, dar um tempo para o arrependimento. Só quando o Espírito não se arrepende, ele permanece muito endurecido, ou por ignorância, vai repetindo durante algumas ou várias reencarnações dos mesmos erros, então a misericórdia de Deus promove uma reencarnação de cunho coercitivo para favorecer o espírito a não se complicar mais. Enquanto nós não nos arrependemos, enquanto nós não amolecemos o coração, vamos sendo aproveitados como instrumento do escândalo e da justiça. Esse é o ponto.
Então, nos mundos de prova e expiação, como nós, tem muito campo para espíritos imperfeitos atuarem, como instrumento do escândalo. Mas à medida que vai havendo uma depuração, que vai havendo a transmigração, a retirada dos complicados, que aqueles que necessitam de expiação vão reduzindo em número, evidentemente que os endurecidos são retirados. Vão ser reciclados em outro órgão. Mas o juízo também, nós aqui temos que analisar segundo o ponto de vista da análise, apreciação e julgamento do próximo. Identificação entre o bem e o mal, que é uma tônica que nós aqui sempre trazemos à baila. Por exemplo, questões 780, 630 e 631. O que elas dizem? 780. Diz o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral, na questão 785, ele decorre do progresso intelectual. Isso é reafirmado na questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Então, precisamos identificar o orgulho e o egoísmo. Fazer aquele trabalho, principalmente, que nós temos aprendido, quando aqui abordamos as questões sociais, que é dito na questão, se não me engano, é na 685, que nós somos compelidos a procurar na sociedade, na família, nas instituições, na choupana e no palácio, na 917. 917. Eu estou desenvolvendo um raciocínio aqui para nós aí observarmos o alcance dessa questão do juízo. Vai dizer assim, e todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Aí Kardec depois, no seu comentário, vai dizer assim, se deve combater o egoísmo como se combate uma enfermidade epidêmica, procedendo como os médicos, ir à origem do mal. Então ele vai dizer, procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então, Kardec aqui está sendo coerente com o que os espíritos estão dizendo, na questão 785. O que diz a questão 785? Os espíritos dizem o seguinte, na própria questão, né? 685. Kardec, então, faz o comentário. Então, nós devemos, para que a gente identifique o egoísmo, identifique o orgulho, é preciso um juízo verdadeiro e justo são os seus juízos. É preciso um juízo verdadeiro.
Nós espíritas temos aprendido que, se nós queremos avançar na pauta do entendimento, do juízo adequado que devemos executar e exercer no mundo, é esse, 780. Progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Então, como identificar o bem e o mal? Vamos voltar na questão 629. 629. Nós estamos falando de desenvolvimento moral, certo? Progresso moral que decorre do progresso intelectual. 629. Que definição se pode dar da moral? Se nós estamos buscando desenvolver o progresso moral, eu preciso saber o que é moral, segundo a doutrina espírita. Não é segundo o mundo, porque segundo o mundo nós estamos vendo as confusões que se mantêm ainda no mundo. Segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos, a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. 630. 630 na sequência. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Os espíritos estão sendo até redundantes aqui, repetitivos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Lei de Deus, decálogo, 10 mandamentos. Lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Tudo que é contrário. Eu preciso desenhar? Não preciso desenhar, preciso. É o que nós temos que observar. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe supre Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nós vivemos aqui na Terra e nós temos insistido que nós temos 3 grandes grupos de espírito. Você sabe muito bem quais são: Santo Agostinho, item 14 do capítulo 3, selvagens semi-civilizados, e os mais adiantados, que ainda não concordam com a lei de Deus. Então, todos esses 3 grandes grupos já têm condições de entender o que é moral segundo os espíritos. Mas o que acontece? Acontece às vezes que a má vontade, conforme nós vimos aqui na questão 262A, a má vontade impede que o espírito queira abrir mão do seu egoísmo, do seu orgulho, e insiste nas suas próprias ideias, nas suas próprias opiniões. Suas próprias opiniões. E nós estamos estudando a doutrina espírita para qualificar a nossa opinião segundo um padrão elevado. E não mais segundo o padrão do mundo, da preferência pessoal. E se nós queremos ter mais dúvidas ainda se a doutrina espírita com relação ao juízo, ao entendimento, do que é verdadeiro, do que deve ser adotado por nós, questão 842. 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é,
Pela prática da lei de amor, olha os espíritos sendo repetitivos, insistindo conosco. Pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina, ou filosofia, ou ideologia, que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. É preciso desenhar, amigos? Então, por que nós temos dificuldade em, sendo espíritas, temos dificuldade de identificar as doutrinas perniciosas, as ideologias perniciosas, que causam separação, discórdia, desunião, semeiam a violência, semeiam a mentira? Então, aqueles que se baseiam, por exemplo, que se dizem cristãos, e espalham notícias falsas para favorecer A ou B, aí nos movimentos políticos, eles estão descumprindo a lei de Deus. O mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Isso é perversidade, isso é ódio. Todos nós que divulgamos uma mentira, não é um fato, porque quando é fato, o que nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo? Me presta o Evangelho segundo o Espiritismo? Está na sua mão aí. Ah, é. Pode ser esse ou tem que ser outro? Não, pode ser esse aqui. Achei que seja com o tamanho, associação do livro. Porque a doutrina espírita, os espíritos são claros para nós quanto à nossa postura perante o mal. Capítulo 10, itens 20 e 21, que eu repito sempre aqui para vocês. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, porque é o seguinte, quando eu exerço um juízo, quando eu procuro aplicar para a minha personalidade o juízo justo e verdadeiro para comigo, identificando as minhas más inclinações, o egoísmo e o orgulho, é evidente que eu vou identificar também no coração do próximo. É evidente. Dentro para fora, e eu vou identificar no próximo, que é o papel do educador. O educador, Jesus, por exemplo, Jesus não poderia exercer seu mandato de amor na Terra se ele não conhecesse os espíritos que aqui estávamos reencarnados, suas deficiências, suas necessidades. Certo? Autoridade moral. Autoridade moral. Mas ele não a condenava. Qual que é a diferença? Ele não condenava. Ele respeitava. Mas ele era duro com os fariseus, chamava de raça de víboras, chamava de hipócritas. Porque eles eram os religiosos que tinham conhecimento da lei de Deus. Então, o que os Espíritos dizem? Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Qual que é a intenção? A intenção é boa? Que cada um tem direito de exercer a sua melhor intenção. Agora, nós estamos buscando aqui qualificar a intenção. 780, 629, 630, 631, 785. E 917, o comentário de Kardec, que nos coloca para identificar a complicação na sociedade, não só no campo místico. Procurai na choupana, nos palácios, nas leis, na organização social, tudo que excita e estimula o egoísmo. Então, nosso trabalho tem uma vertente social. Tem gente que não gosta desse assunto. E aí ele mostra também que o problema não está só em determinadas camadas, né? Está em todas. Está em todas as camadas. Né? Sim, mas também, principalmente nas preconceito assim, quando olha o alto, principalmente tudo nas camadas dos fortes que oprimem os fracos. Isso também é uma tônica que tem que ser dita aqui. Questão 888, 916. Principalmente. Capítulo 9, item 5. Faz diferença isso.
Faz uma grande diferença. Principalmente. Porque os fortes têm que ser o amparo dos fracos. Está literalmente escrito, se não for na questão 888, é na 916. Essa é uma questão. Isso é ponto pacífico. Nós não estamos aqui discutindo isso. Certo? Nós estamos aqui sendo chamados a uma ação dinâmica. O próprio Jesus, ele condenou essa atividade dos fariseus quando eles, para não dar para os pais, eles davam uma pequena quantia para o templo, e aí eles estavam desobrigados de assistirem os pais. Sim, exatamente. Então aqui, ó, fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Por quê? Porque nós temos que identificar o bem e o mal. Olha a coerência aqui. O espírito é coerente. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral, principalmente quando se espalham mentiras, quando não se baseia na verdade. Igualmente, repreensível seria fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Por isso que o Deus olha a intenção. A boa intenção, ela sempre está pautada pelos bons sentimentos. Bons sentimentos. E não pela malevolência. E não pelo aquele jeitinho subrepetício de ferir o próximo. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, o único proveito pessoal cabível nesse caso é o tomarmos para nós o exemplo para evitar fazer a mesma coisa. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Aí vem a 21. Haverá caso em que convenha se desvende o mal de outro? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-las. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se entender de preferência ao interesse do maior número. Deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, principalmente quando a maioria formos fracos. Temos que proteger o fraco contra o forte. O poderoso, que tem recurso financeiro para poder atuar segundo determinados interesses, disseminando a confusão e a discórdia, a mentira, a disfarçatez, a hipocrisia. E outro ponto importante é a questão 932. 932. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Precisa de desenhar, amigos, quando diz que os maus são intrigantes e audaciosos? Pegarmos dois exemplos, né? Paulo de Tarso e Jesus, né? Não há nada de timidez, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Coragem. Agora existe aí um falso dogma
Não, o mal não pode ser comentado. Tem esse dogma em espiritismo aí espalhado por determinados médiuns. Isso é que eu digo aqui para vocês, eu repito, menos médiuns e mais Kardec. O que não pode ser comentado? O mal não pode ser comentado em tempo nenhum. Tem esse dogma aí no... Até a respeito da coragem, né? Quando Paulo chegou na casa do caminho, né? Eu estou, inclusive, lendo do caso do caminho. Sim. Né? Primeiro, Pedro falou assim, esse cara, manda ele esperar. Não podemos atender agora, tem outras urgências, né? Para ele voltar a tal hora. Aí ele já estava colocando em jogo se realmente Paulo tinha mudado, né? Porque se não tivesse mudado, ele ia dar um escarcel. Não, como é que não vai me atender agora? Né? Aí ele esperou e chegou lá na hora que Pedro tinha marcado. Né? Sim. E mesmo assim Pedro reuniu com outros para poder recebê-lo e conversar com ele. Mas não o enxotou. Exatamente. Né? Nós estamos vivendo os tempos da separação entre o joio e o trigo, gente. Os espíritos são claros. Identificação entre o bem e o mal. Então nós temos o dever de fazer esse serviço, de fazermos esse trabalho de identificação do mal. Como nós vamos fazer, como que os mais adiantados vão ajudar os menos adiantados se nós ficarmos com esses pruridos? Se eu ficar falando do mal, eu vou atrapalhar meu progresso moral, minha evolução espiritual. Eu vou ficar em prece, vou ficar orando. E quando você fala isso... Não dá, né, amigo? Vamos orar, mas vamos agir. A gente entende perfeitamente quando Kardec fala associado a isso, uma modificação das instituições que fomentam isso na gente. Modificação das instituições. Porque sem essa outra parte também, fica o trabalho, ele não vai para frente. É porque as leis, como foi dito aqui muito bem pelos espíritos, as leis e a sociedade contribuem para manter o egoísmo. Uhum. Sim. Então eu preciso modificar leis e instituições. Mas não é segundo o interesse pessoal, é segundo a linha de corte da regra, da moral, que é a regra de bem proceder. Sim. Para nós espíritas é o que vale. É o que nós temos que praticar para dar exemplo a quem não concorda. Quem não concorda e estiver sendo hipócrita, espalhando a confusão, a desunião, a discórdia, esses serão expulsos da terra. Tá? Isso é muito claro também no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. São os que não praticam a lei de Deus. Aqui no item 9, no capítulo 9, que eu sempre cito, no item 5, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Todos esses, principalmente os que já pregou valores religiosos, que conhecem os valores religiosos, conhecem o Evangelho, principalmente, mas que, para favorecer seus interesses pessoais, mentem, promovem a desunião, a discórdia, mantendo essa opressão do fraco pelo forte, esses serão expulsos da terra, amigos. E todos nós que com eles estamos sintonizados e em afinidade. Seremos atados em molhos magnéticos. Não é nenhuma ação de fora para dentro, é a ação de dentro para fora pela sintonia. E seremos levados de fora para dentro por aqueles que detêm o poder de levar, como nós estamos vendo nos nossos trabalhos mediúnicos. Lei de atração. Né? Aqui com recorrência.
O mundo está sendo saneado. Semana passada tivemos uma comunicação em que o Espírito lhe foi mostrado pelo Camilo Chaves um mundo para o qual ele vai se ele não mudar. E ele viu e descreveu para nós aqui, está gravado. Os homens tinham muito espelho, não tinha casa. Aquele ponto que nós aqui falamos, da terra de 30 mil a 40 mil anos atrás. Então, o Camilo Chaves, através da média, deu para nós a comprovação do que a gente sempre está falando, que é o que nós aprendemos. Não tinha nem casa ainda, não tinha construção. Os homens com muitos pelos ainda, vivendo em cavernas. Era a tônica da Terra de 40 mil anos atrás. Então nós temos que ter essa visão, porque está acontecendo. Nós temos tido notícia aqui dos mundos prisão, tivemos aqui uma comunicação que no tempo em que a nossa reunião ainda era naquela sala pequena, através de um médium nosso de confiança, que aqueles planetas anões ali da posição de Plutão são planetas prisão, são mundos prisão. Tivemos aqui o depoimento que confirma com uma informação de um determinado médium. Então nós temos que ter essa visão. Está acontecendo e nós estamos aqui trabalhando para que a gente possa ajudar o mundo a avançar, para que as pessoas tenham exemplos melhores, não é? Então, por exemplo, aí nós temos também uns determinados dogmas que pessoas que às vezes exercem um patrulhamento ideológico dizem: você pode ou não pode dialogar na rede social contradizendo A ou B? Pode, desde que você use argumentos espíritas, no nosso caso, e espíritas. A doutrina espírita diz isso que está dizendo aí está contra. Nós aprendemos aqui, questão tal. Ensino oposto. Então, se nós somos espíritas, nós vamos ficar com Allan Kardec. Allan Kardec, amigos. Porque tem muito médium semeando confusão, desunião, discórdia, cisânia, atacando reputações, atacando países, atacando sistemas, quando o próprio sistema do nosso país é muito complexo. E os médicos não falam nada do nosso país. Então vamos... O que os espíritos vão dizer aqui, lá no item 21, no item 20 do capítulo... Nós podemos criticar o Brasil, o seu sistema? Podemos. Claro que sim. Tem algum dogma que impeça? Tem algum dogma? Fora mesmo inconveniente, vem em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então os espíritos manifestam através de determinado médium e vão criticar o país lá do Oriente, que em termos materiais está avançando bem. Então, aí o nosso país, cheio de problema, cheio de complicação, os tais espíritos não falam nada dele, do nosso país. Isso está errado, amigos. Falar do Cícero, Quando fala do Brasil, só se fala em termos de futuro. Será a pátria? Pois é. Isso. Agora, nós temos que viver, para que seja a pretensa pátria do Evangelho, temos que viver segundo a lei do Cristo. Hoje está complicado. Nós temos que melhorar o país. A nossa situação é essa, melhorar o país. Nos melhorar, né? Para melhorar. Nos melhorar e melhorar o país. Né? Repetir fora. Porque a gente... Exato. Eu estava pensando, né, assim, antes das reuniões de segunda-feira, sei lá, vem muitas intuições assim, e eu estava, nessas passeadas aí com os espíritos, com os mentores,
Aí vem muito assim na minha mente que a gente não tem, a maioria nós espíritas, não temos noção do nosso papel aqui. Porque aí a gente levando para. Aí eles me levaram para. Tipo assim, aí falou Jesus, aí falou, né? Tem Paulo, cada um numa situação específica que tiveram que atuar daquela forma. Então, todos com as devidas proporções, nós precisamos de atuar, né? Efetivamente na questão, entendeu? Social. Sem agressão. E a gente está muito assim na casca, com medo de desagradar, com medo de ser repelido. Primeiro que o senhor acabou de falar, que a tônica do espiritismo é exatamente partir Aí- do campo das ações. Aí Exato. os meus mentores falam, a gente tem estado muito tímido, com medo, né? Porque aqueles, não é, a gente está, tipo assim, viemos com essa, já sabíamos, né, do espiritismo, a gente não começou com isso. A gente já vem com isso há mais tempo. Já estávamos iniciados nessa doutrina e cada um com as suas na devida proporção. Allan Kardec trouxe para nós e e avançou. Avançou no sentido de enfrentar o que ele enfrentou barra pesada. Sim. E a gente não quer por exemplo, com as devidas proporções, ela falou, como fala? Por exemplo, palestrantes que não falam certas coisas que têm que ser ditas. Com medo, né? Para não ser, porque não vai ser chamado mais, porque vai ser mal entendido. Entendeu como é que é? As pessoas são preocupadas com questões pessoais. Pode não perder Não o seu... tanto médios quanto todos que estão envolvidos na. Então a gente não tem noção, porque igual tá falando, aí falou assim. Importante, né? De atuação. Aí quando ele tá falando aqui, né, coisa serem degradados, a gente tá pensando assim, só os, né? Não, a gente. Nossa. A gente tem que se preocupar, que a gente pode ser Tem que mesmo, não porque deixar- vocês vieram sabendo das coisas e nossa importância, não é porque a gente, não é importância, nosso papel que a gente assumiu para estar fazendo isso aqui em 2021, no contexto que nós estamos vivendo. Isso faz a diferença, entendeu? Sim. Isso, E a é gente vive Então, na social, então é importante o posicionamento de cada um, exatamente. Então, tipo assim, mas aí a gente não quer. Posicionamento e o respeito. Porque todos que vieram e foram, aí, né, todos levaram bordoado, né? Todos tiveram que dar a face. Sim. E a gente não quer pagar o preço. A gente quer ficar aqui vindo na casa, lendo, ele explica, a gente entende, ele explica, aí outro vem e faz a campanha do que, não sei o quê. Efetivamente, o que nós estamos fazendo para aqueles que são mais fracos. Dentro de casa a gente não fala, tipo, não é brigar, não. Aqui explica pra gente. Jesus não brigou A com alguém. intenção é o bom Agora, sentimento. você não pode deixar de falar, não. A pessoa fala assim, isso, você tem que mostrar para ele. Mostrar por A mais B. Ele vai, tipo assim, ele jamais vai poder dizer que ele não sabia daquilo. Aí você vai desagradar? Vai desagradar. É o preço que você vai pagar. O preço que você paga para seguir Jesus é esse, Exatamente. desagradar o mundo. Eu estava no... Então a gente tem que fazer isso, entendeu? Isso é mostrar para as pessoas. Isso mesmo. Eu estava no Facebook, aí eu estou sempre no Facebook, postando alguma coisa, compartilhando, geralmente na minha área de interesse, é o Esperanto, a doutrina, a astronomia, física, natureza, que eu gosto. Aí eu vi uma postagem, um elemento fazendo uma análise rasa de um determinado sistema econômico político, todo mundo sabe qual que é aqui, eu não preciso nem de dizer. Né? Fazendo uma análise rasa, aí eu pensei em citar, entrei na conversa, a doutrina espírita prega o bem-estar social, olha a questão tal, aí a pessoa começou, aí eu fui só citando, aí no final ficou sem argumento, sabe o que a pessoa perguntou para mim? Você é Kardec reencarnado? Falei, não, amigo, eu estou respondendo com a doutrina espírita, você está fazendo uma análise aí rasa, descontextualizada. Exatamente. Você ouviu o galo cantar e não sabe aonde, vai repetindo? A doutrina espírita prega isso. Interessante também. Agora, você é espírita ou não é espírita? Você concorda com isso ou não concorda? Esse negócio de denominação, um dia desse, eu ouvindo um pastor, não sei de qual denominação, ele falou uma coisa interessante. Todo mundo fica falando, os governantes, os pretensos candidatos, né? Eles ficam falando sobre cristianismo, Cristo. Aí ele falou, esse pastor, ele falou assim, mas
E as outras doutrinas que não são cristãs? E tem o budista, né? Sim. Tem aquelas Tem os ateus. Exatamente. Tem aquelas que eles falam que é de origem africanas. São seres humanos, eles vão ser governados, a mesma coisa. Quer dizer, o governo vai ser só para os cristãos? Né? Eu achei muito interessante, né? Quer dizer, é a pessoa, né? O que está escrito aqui na 629? Ah, não sei. O que está escrito na 629? Vamos lá. Vamos repetir? 629. Se não ler, Como é que você... Que definição se pode dar da moral? Ah, A moral é a regra de bem proceder. Uhum. Isto é, de distinguir o bem do mal. Não está dito aqui distinguir a doutrina A da doutrina B. Exato. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então culpa é a lei de Deus. Está definindo aqui religião? Não. A melhor E outra coisa, E né? vai melhor- E basear a aqui também... separação na lei de Deus, não, É, não no e seu a melhor conhecimento doutrina, próprio, né? Seus interesses. a melhor doutrina, filosofia ou ideologia, queiram dar o nome que vocês quiserem dar, está no 842. Todo este é o sinal pelo qual reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, se alguém atribui ao cristianismo uma régua de corte para fazer acepção de pessoas, Bem igual, né? a pessoa está distorcendo o cristianismo, porque não foi isso que Jesus fez. Uhum. Aí é um cristianismo segundo um ponto de vista pessoal, Sim, para enganar. ele é o ponto de vista. favorece. Não foi o que Jesus disse para os fariseus em João 8,44? Jesus disse para os fariseus, 8,44 de João, o que foi que ele disse? Quem se lembra? Ai, ai. Hein? 8,44. Tava lá não. Vai, ela, é por aí. Eu tava lá não. Você estava jogando pedra na cruz. Ah, pois é. É. Peguei a pedra. Então, conversando com os fariseus, é um longo discurso aqui, uma arenga. É uma arenga da qual Jesus não fugiu. Seu discurso que É o Facebook da época. Estava no Facebook da época lá, entendeu? Arengando com os fariseus. E ele não fugiu da arenga. Ele nunca fugiu. Não, eu não vou arengar com esses irmãos, eu vou lá para o monte orar, pedir a Deus para ajudar. Mas Deus não exerce ação direta na matéria, quem é que vai ajudar esse povo? Vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando prefere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí tem um mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Porque quem assim faz, não está tendo Deus como pai, está tendo o diabo. Quem é o diabo? Não é o capeta com o tridente, não, amigos. É o opositor interno. O homem velho, egoísta, orgulhoso, que quer manter as leis, as instituições, os agrupamentos, conforme é do seu interesse, para favorecer os seus próprios objetivos. Aí distorcem as leis. Não é isso? Exerce um poder econômico para submeter o fraco. Tudo isso é temática espírita. Se alguém não gosta, eu recomendo que vá estudar espiritismo para poder aprender e poder mudar a mentalidade. Porque nós estamos nos deixando de exercer o controle universal, generalizado dos espíritos. Cada médium psicografa e edita as suas mensagens. Não existe um controle generalizado universal dos espíritos. E nós, então, vamos transformando médium A, médium B, médium C em elementos infalíveis. E vamos nos tornando seus seguidores.
e vamos brigar com Allan Kardec, no final das contas. Uhum. Vamos brigar com Allan Kardec, porque todos os médiuns, vocês podem escolher qualquer um da cena espírita brasileira, tem alguma coisa que está em contradição com Allan Kardec. Todos. Sem exceção. É porque olha mais o interesse pessoal. Olha o Né? interesse pessoal. E a idolatria. A idolatria, o endeusamento. Aí você vai criticar o médium na rede social, você é atacado por espíritos que amam. E vão para a casa espírita, tomar passe. Tomar água frutificada com tritos, tomar um passe ali com tritos, né? É isso que está acontecendo, amigo. É o que acontece. É sobre isso, ontem eu tive uma conversa. Você conhece o Marcos, né? Marcos Vinícius, filho da Geni? Marcos Vinícius da Geni? É. Qual o Geni? Geni, esposa dele. Meu marido. Não, eu não conheço, não. Ah, eu acho que ele Se ele frequentou o caminho do chá, foi lá atrás, eu não lembro dele mais, não. Não. Lembro dele mais, não. Mas ainda ontem nós estivemos conversando a respeito de eu e ele e ela, dessa idolatria que está tendo por aí. Essas pessoas decentes que nós conhecemos, mas porque fulano falou, vai pelo fulano e não pela doutrina. Pois é. Nós estamos estudando aqui a doutrina espírita porque nós recebemos o legado de Allan Kardec de sermos livres pensadores e termos pensamento crítico. Isso. Pensamento crítico. Não temos dogma na doutrina espírita que me impeça de ter pensamento crítico. Não existe fala de espírito A, B, C, D, até o Z, que vai me impedir de exercer o meu pensamento crítico de estudioso de Allan Kardec, Até esses religiosos. que é a minha prerrogativa. É a sua liberdade de expressão, desde aí é você analisado através da sua intenção. Evidentemente. Até esses religiosos de outros segmentos também estão sendo massacrados e sem... E o médium que não suporta crítica é o médium mais complicado. Está na questão do fanatismo, está na fascinação. Eu conheço alguns que não aceitam crítica ou que não aceitam opiniões contrárias. É porque a crítica tem que entender que de repente ela é um abrir de olhos, né? E a gente está seguindo um caminho equivocado. Exato. Né? Agora, o meio, Fernando, de você estar até adiante da crítica é você estudar e meditar a doutrina espírita. Principalmente o conteúdo moral. O conteúdo moral. Será que eu estou realmente seguindo a moral espírita, fazendo todo o bem possível que eu posso fazer? Isso implica em fazer o bem inclusive para os animais. Mas eu acredito, Júlio, que até mesmo essa reflexão que a gente tem aqui no estudo, a gente já é capaz de saber quando a gente está se portando adequadamente ou não. Eu acredito que a gente já consiga. Quando você é sincero, quando você não quer escamotear a verdade interior, você é capaz. Mas quando você quer escamotear a verdade, você não concorda, você não vê. Mas intimamente, será que não? Será que você não está lá tocado, sabendo que... Existe está o alimentando fenômeno que Allan Kardec define como fascinação. É o médium fascinado. O médium fascinado acha que está sempre certo. Eu conheço gente assim, meus amigos. Eu não vou citar o nome aqui por caridade. Quando a gente caminha para um sistema pessoal, a gente entra nessa fase. Você começa a distorcer a doutrina para favorecer o seu argumento e você evita falar certos argumentos que vão contradizer o seu raciocínio. Sim. É fácil de identificar no movimento espírita. Quando existe uma linha de corte com determinados temas. Então hoje muitos estão escapando para a autoajuda, que é mais fácil você ficar no terreno da autoajuda
você concilia com todo mundo, agrada todo mundo, e você fica nesse terreno nebuloso. E a doutrina espírita mesmo vai sendo negligenciada nesse... A intenção pode ser boa? A intenção é boa, mas nós estamos aqui estudando. Allan Kardec, amigo, esperava que a Terra estivesse transformada no final do século XX. Por que não aconteceu? Por causa de nós espíritas. Por causa de nós espíritas. Nós que retornamos e reencarnamos como espírita, depois do século XIX, para fazer com que o espiritismo avançasse, nós fracassamos. E nós não conseguimos fermentar as massas para que a humanidade avançasse. Também porque o material que ele deixou talvez fosse o suficiente para que a gente realmente saísse da mesmice, né? Ou da condição que a gente vivenciava antes para mudar alguma coisa. E realmente eu acho que as obras básicas é assim, é uma referência para mudança mesmo. Sim. É praticar, né? É praticar. Gente, se me permitem, existe algo que eu sou muito preocupado também com a gratidão. E eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que apesar que o tempo está curto, mas é menos médio, né? Mas vale a mesma coisa. A minha gratidão com a doutrina e com a turma lá de cima que nos assiste, porque eu tenho pedido alguma coisa aí nesse livrinho aí, né? E eu tenho sido atingido, eu sou muito... Todos nós temos tido essas experiências. Pois é, mas eu estou dizendo é porque às vezes a gente tem que ter coragem de dizer, né? Eu tenho sido muito atendido pelos meus... E o nosso grupo... E sou muito grato. E o nosso trabalho tem atendido pedido até do exterior, como eu já recebi de um companheiro escritor espírita, pediu para eu colocar o nome de pessoas no exterior. Estava passando uma obsessão grave. Exato. Eu não falei com ninguém aqui na mesa, nem coloquei o nome no caderno, só estava no telefone, no WhatsApp. Fiz a mentalização na hora, pedi os espíritos para ajudar, o nome está no WhatsApp e tal. E quando foi na semana seguinte, ele falou que a pessoa... Semana seguinte, a pessoa melhorou. Eu vou até contar o caso. É uma amiga que tem 28 anos, cara, coitada. Ela sofreu decepção no campo material, perdeu a voz. Pedi por ela semana passada, ela me procurou sem saber nada, né? Que eu também não falo, né? De repente a voz dela voltou, diz ela que o médico todo mundo não sabe como. E por que ela perdeu a voz e por que voltou repentinamente, né? Então... É acreditar, né? Acreditar. Mas também aqui é muito bem assistido, né, gente? Sim. É mais do que natural que Sim. os membros estejam também, se estiver em sintonia, é óbvio que isso vai se estender lá fora, Sim. no cotidiano. Mas é igual o Júlio também fala, por exemplo. Mas a gente tem, quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Sim, exatamente. A nossa responsabilidade aqui, muitos também não tem noção, não. É muito maior. Você não tem noção, porque aonde vai, até aonde chega, quando a gente vem aqui para essa reunião, e faz assim, não é nosso, porque aconteceria se a gente não estivesse aqui também, seria outros. Mas, já que estamos aqui, tem que honrar esse lugar que está aqui, porque o mundo lá fora está quebrando e a gente... E não é porque Jesus conta com todos. Exato, exatamente. Só que a gente não pode falar, a doutrina espírita, eu falei isso hoje com eles, nos permite conhecer coisas que eles ainda vão conhecer, os outros, né? Ainda estão nesse sentido, né? De outros mundos, todos aí, ó, todos esses preceitos todos esses preceitos aí. Uhum. Então, a nossa responsabilidade é infinitamente maior. Então, quando a gente senta aqui com todos, né, que é tudo que a gente passa durante o dia, todos os percalços, é importante que venha e que seja um canal para que as coisas aconteçam. Ainda que você não fale nada, fica pensando assim, essa fica assim comigo todo dia. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, com certeza, se você veio, a espiritualidade vai te ajudar para agora. Só a intenção de você ter vindo, Sim. mesmo sem, tipo assim, não, o que eu vou fazer lá, não sei o quê, só de você ter disponibilizado, sair da sua casa, deixado, o outro ficou também, faz, né, ele fica com os... Quando a Samira vem, o Luiz fica com a minha mãe e com o Bernardo. Então, tudo isso
está envolvido tá envolvido Com aqui, certeza. gente. E Então, a transformação também. exatamente. Então, isso aqui Transformação atinge, tipo, igual assim, É uma ainda mais a extensão gente muito grande. assim, que vê, não tem fim para cima e não tem fim para baixo. Eu não consigo ver, não tem fim exato. horizontal nem vertical. Não consigo ver. Não me permite pela visão de hoje que eu tenho, né, na condição que eu estou hoje, de moral e de tudo. Mas isso aqui é coisa que você. Aí fica assim, nosso lar, não sei o quê. Gente, é o aqui e agora. Então, por isso que é Entendeu? É o que é importante agora. extrapolar o que a gente está vivenciando aqui dentro, porque senão a responsabilidade, como é tão grande, você vai responder por isso dobrado. Né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, temos ainda alguns minutinhos. Vamos. Porque verdadeiros justos são os seus juízes, porque julgou a grande prostituta. Aí nós estamos trabalhando com os valores do sentimento individual. A prostituta simboliza adulteração, infidelidade. O símbolo é esse. Então, adulteração no nosso caso aqui, especificamente falando, adulteração do cristianismo e do espiritismo. Infidelidade à proposta espírita, proposta do evangelho. Então nós realizamos um casamento com Jesus, sua ideologia, sua mentalidade, mas nós ainda o traímos quando nós adotamos outras filosofias e ideologias que são flagrantemente contrárias. Flagrantemente contrárias. Porque elas são contrárias às leis de Deus. Então, os sinais, nós temos aqui no campo do entendimento, nós estamos buscando fazer aqui um juízo. Porque verdadeiros e justos são os seus juízes. Estamos buscando desenvolver a capacidade de discernimento com bom senso. A doutrina espírita nos ajuda. Então, eu repito aqui ocasionalmente, e vou falar novamente, nós temos aqui 4 questões que nos ajudam a identificar o que a gente precisa fazer. 4. 793. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Vou lançar para os amigos pensarem. Olha a pergunta, por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? 895. 842. Vamos pela sequência. 842. Por que indício se pode reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, aqui tem o direito de se apresentar como tal? Vejam bem, estamos trabalhando implicação concreta, porque indício se pode reconhecer uma civilização completa, certo? Estamos analisando os indícios, os fundamentos ideológicos, filosóficos que vão desaguar na civilização, porque indício se pode reconhecer as doutrinas, ideologias e filosofias que sejam as melhores. 842. 895. O que diz 895? Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Não é a mesma coisa? Olha, sinal, indício. Então vamos estudar para ver. E a 918, que é o objetivo, meta. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? E aí eu vou ler porque a gente vê a coerência da doutrina espírita. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Que é a consequência da 629. Então, Júlio, 4 questões que falam do indício. Indício concreto na sociedade. Você tem que identificar o que falta na sociedade para ser uma civilização completa.
indício dos fundamentos ideológicos, políticos, econômicos, filosóficos, da melhor doutrina, para me transformar numa melhor pessoa, para melhorar a sociedade. Indício das imperfeições, que eu tenho que conhecer minhas imperfeições para combater. E indícios do progresso real do espírito. É um quadrado perfeito para a gente analisar, estudar, meditar Então, e mas praticar. As questões recaem diretamente sobre a questão da compreensão do bem e do mal. Exatamente. Está tudo. Todas elas? Todas elas, 629, 630, 631, 780. Porque se a gente conseguir fazer essa análise, nós temos aí um elemento didático. Se a gente conseguir fazer essa análise, nós vamos então desenvolver o progresso moral, identificar o bem e o mal. Consequentemente, nós vamos ajudar os menos adiantados, os mais adiantados, que não acreditam, e vão promover a renovação da sociedade. Então, são 4 pontos da mais extraordinária importância para nós meditarmos. Fundamento filosófico, indício de imperfeição, indício de perfeição e a consequência na sociedade. Porque tudo deságua na sociedade, nas leis. E que Jesus nos abençoe e nos ajude a fazer o trabalho.